Às vezes nós queremos grandes moveres na nossa vida. Queremos um grande mover, quero viver coisas novas, quero realizar coisas novas. Mas o grande mover, ele vem através do poder do Espírito Santo, que é uma dinamite, que nos reveste de poder, de autoridade, de unção, para fazermos coisas sobrenaturais. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma manhã linda, uma manhã abençoadíssima, e tem tudo para ser. Leia aqui. Mais uma vez em voz alta agora. E agora que você aprendeu a palavra, mais uma vez com força. Dinamite. Vamos falar sobre isso. Dinamite. Olha, eu vou começar uma construção de raciocínio para a gente chegar até aqui. E a dinamite, você vai entender claramente que a dinamite nada mais é do que uma ação e a unção, o revestimento do Espírito Santo na vida da pessoa, que o transforma em uma dinamite. E você vai aprender sobre isso. Então, só voltando um pouquinho, Noé é citado na Bíblia como justo e íntegro, não no sentido de perfeição, mas de integridade e fidelidade a Deus. Então diz assim, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, diga comigo, Noé andava com Deus. Engraçado, né? Isso para mim é muito forte. Noé andava com Deus. Numa geração corrompida, existia um homem que andava com Deus. Numa geração que Deus estava prestes a destruir por conta da corrupção moral do homem espiritual, existia um homem que andava com Deus. Às vezes quando a gente diz assim, mas é difícil. Mas sempre existem homens cheios do Espírito Santo, homens que é uma dinamite nas mãos do Senhor, e homens que fazem a diferença na sua geração, na fé, a questão moral, espiritual. A lei de Moisés, gente, conforme entendi o judaísmo e na teologia bíblica, ela é composta, diga comigo, de 10 mandamentos, e 613 leis. Presta atenção, 10 mandamentos, todos os 10 você já sabe quais são, certo? E 613 leis que regulavam a vida religiosa, moral, social e judicial de Israel. Além do decálogo, que é os 10 mandamentos, a Torá, que são 5 livros, os 5 livros de Moisés, ou os 5 primeiros livros, que contém 603 leis, das quais 248 são mandamentos positivos, quer dizer, faça. Mandamento positivo, diga comigo, mandamentos positivos. Faça. 365 negativos, diga comigo, não faça. Então, eu vou dar essas curiosidades só para você entender, se entender aonde nós vamos chegar. Essas leis abrangiam rituais e cultos, sacrifícios, festas, pureza ritual, leis civis e criminais, justiça, propriedade, indenização, leis morais e sociais, como o cuidado com os órfãos, viúvas, estrangeiros, leis dietéticas, como a proibição da carne de porco, e leis de santidade envolvendo separação e práticas pagãs. Quer dizer, eram leis impossível, de um modo geral, assim, do homem cumpri-las. Nenhum homem conseguiu cumprir com isso. O único que cumpriu com todas essas leis
foi o Senhor Jesus. Ele cumpriu com todas. Então, é por isso que nós aprendemos o seguinte: desde o início, no seu ministério, Jesus deixou claro que não veio abolir a lei. Eu vou ler um versículo com você agora, mas veio cumpri-la. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir. Diga comigo, mas cumprir. Então presta atenção, para você entender a construção, a caminhada para a gente chegar até aqui e por que a ação do Espírito Santo na vida do homem. Jesus é a exceção absoluta. Foi declarado o Cordeiro de Deus. Você lembra que quando o homem pecava, na lei, o homem, como ele pecava, então ele, como substituto do seu pecado, ele trazia um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. Cordeiro tinha que ser a perfeição. E trazia ao sacerdote, o sacerdote examinava o cordeiro, via se realmente aquele cordeiro preenchia os requisitos, se era puro, sem mancha, sem mácula, examinava aquele sacrifício ou aquele substituto, e então assim ele era aceito e sacrificado em lugar do homem. Mas esse sacrifício não era perfeito. Até por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Diga comigo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é o segundo Adão também. O segundo Adão, aonde o primeiro Adão falhou, o segundo venceu. Então deixa eu ler Romanos 5,19, que diz assim: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos, diga comigo, serão feitos justos. Então, através da obediência do Senhor Jesus, do sacrifício do Senhor, ele cumprir com toda a lei, ele ser o Cordeiro de Deus, o substituto, ele foi sacrificado em nosso lugar. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gálatas 3 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição, diga comigo, quando se tornou maldição em nosso lugar. Por que é tão importante você entender isso? Porque às vezes muitas pessoas não entendem. Outro dia eu estava orando com algumas pessoas e eu falei: Cristo se fez maldito em nosso lugar. A pessoa não entendeu porque. Como assim Cristo se fez maldito? Como se Cristo se fez maldição? E o coração se fechou justamente no momento que eu usei essa palavra, por falta de conhecimento da palavra. Quer dizer, para ela, como assim Cristo é maldito? Cristo se fez maldição. Se fez maldição, está aqui, como nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso. Pois está escrito, diga comigo, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele foi pendurado no madeiro, ele foi crucificado, ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós nos tornássemos bendito. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Diga comigo, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, vamos lá. Por que é tão importante você entender tudo isso? Porque desde a criação do mundo, Deus havia determinado o sacrifício de Cristo como solução do pecado do homem. Ponto. Cristo é a solução do pecado. Cristo é a solução. E grave o que eu vou falar hoje para você. Bispo, nós continuamos no pecado. Por isso, a unção, por isso, a manifestação do Espírito Santo, por isso nós nos tornamos, através do Espírito, uma dinamite. Você vai aprender sobre o significado dessa palavra, a autoridade que traz, o poder que traz essa palavra sobre a vida do homem, capacitando o homem para romper, vencer, ser autoridade sobre todas as coisas. Então, Jesus andou no poder do Espírito Santo,
Jesus, diga essa palavra, Jesus andou no poder do Espírito Santo. Por isso você vê ele operando milagres e maravilhas. Por isso você vê autoridade. Por isso você vê santidade. Por isso você vê a capacidade de perdoar. Por isso você vê. Aí a pessoa diz assim, mas isso foi Cristo? Não. Não. O mesmo Espírito de Cristo foi dado a nós. O mesmo Espírito que caminhou sobre. O mesmo Espírito que Jesus foi batizado. Porque Jesus foi batizado com Espírito. Lucas 10, 32 fala sobre isso, 38 fala sobre isso, pode ler que você vai encontrar isso lá. Então, a vida e o ministério do Senhor Jesus foram marcados por uma constante manifestação do poder do Espírito Santo, que o capacitava a realizar milagres, expulsar demônios, proclamar o reino de Deus com autoridade. Então, quando uma pessoa, ela caminha no poder do Espírito Santo, ela não apenas experimenta um poder transformador em sua própria vida, mas ela leva transformação para outras vidas. É impossível você encontrar com uma pessoa cheia do Espírito Santo que a vida dessa pessoa não impacte a vida de outras pessoas. Olha como é forte isso. Então, Jesus, ele espera ver cópias dele andando por aí. Nós somos cópias do Senhor Jesus. Nós somos cópias do Senhor Jesus na igreja, no shopping, no mercado, no trabalho. Porque nós andamos na operação do Espírito Santo. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo transforma o nosso caráter, a nossa natureza pecaminosa em uma natureza espiritual, santa. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, diga comigo, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Eu não vou fazer essa pergunta, mas eu quero fazer uma reflexão com você. Uma pessoa que ama o Senhor, o seu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, diga comigo, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Uma pessoa que ama de verdade, não teme entristecê-lo? Sim ou não? Sim ou não? Uma pessoa que ama o Senhor, não está preocupado com aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Ele? Será que realmente o amamos? Será que realmente entendemos o que é o amor? Amar o Senhor, o seu Deus, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com todas as tuas forças? Será que faríamos coisas que nós temos feito se realmente amássemos ao Senhor, como falamos que amamos? Será que não haveria um esforço maior em agradá-lo? Será que não haveria, ele não seria uma prioridade maior em nossas vidas? Este é o primeiro e maior mandamento. Diga comigo. E o segundo é semelhante a ele. Diga com fé, diga, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se nós amássemos o Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, e se nós amássemos ao próximo como a nós mesmos, será que permitiríamos que entrasse sentimento no nosso coração como muitas vezes permitimos? Não vai longe. Às vezes o próximo não está tão próximo, o próximo está do lado.
O próximo é o esposo, é a esposa. São os filhos, é o irmão. Será que se realmente nós tivéssemos entendido isso, será que nós trataríamos algumas pessoas como nós tratamos? Por quê? Presta atenção, você viu esses dois? Sabe os 10 e as 613 leis? O Senhor resumiu nesses dois. Se um ser humano que ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e o seu próximo como a si mesmo, a lei está cumprida. Toda a lei está cumprida. Porque ele não vai fazer aquilo que a lei proíbe fazer. Ele não vai fazer o mal ao próximo. Ele não vai causar dano ao próximo. Ele não vai causar sofrimento. Ele vai, peraí, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então aí a gente precisa pensar assim, nós precisamos refletir, né? Às vezes nós cobramos tanto dos outros. Vamos trazer para algumas áreas práticas da vida. Nós precisamos ser o patrão ou o funcionário que eu gostaria de ter. O cônjuge que eu gostaria. Tem uma pergunta que eu faço sempre, até para trazer uma reflexão. De tempos em tempos eu faço essa pergunta. É muito fácil a gente criticar os outros, não é? Sim ou não? Sim ou não? Você se casaria com você? E por que você se casaria com você? Você gostaria de ter você como seu marido, ou você gostaria de ter você como a sua esposa, com a chatice que você faz? Fala a Deus, né, Tiago? Fala, Jesus. Não, você se casaria com você? Você gostaria de ter você como marido, ou você como esposa? Muitas vezes com as enjoeiras, com as chatices, porque todos nós temos um lado chato. Temos ou não temos? Todos nós. Todos nós temos as nossas chatices, os nossos defeitos, as nossas falhas. E aí eu posso estender, né? Você gostaria de ter você como seu pai? Você como seu filho? Você gostaria? A gente precisa parar e analisar, porque às vezes a gente olha e fala assim, não, mas peraí. Será que se eu tivesse uma pessoa como eu suportaria? Não suportaria. Então, por que o outro é obrigado? Não é verdade? Sim ou não? Por que o outro é obrigado? Eu os batizo com água para arrependimento. A última vez que eu fiz essa pergunta, se você se casaria, olha, as pessoas mais honestas foram as mulheres. Foi mesmo. Inclusive eu fiz essa pergunta numa live e depois fiz no culto. As mulheres foram muito sinceras. Teve mulheres que falaram assim, não, sinceramente eu não me suportaria. Somente naquele período. Somente naquele período. Não estou falando do período não. É porque a gente para e começa a refletir sobre as nossas atitudes, né? Que muitas vezes nós excedemos. Nos tornamos pessoas que excede em algumas coisas que nós podemos melhorar. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Diga comigo em voz alta, diga comigo, ele os batizará
com o Espírito Santo e com... Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João respondeu, agora em Lucas, tá? João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará, diga comigo, com o Espírito Santo e com fogo. Opa, vamos lá. Dunamis ou dinamis, em grego significa, diga comigo, poder, força. Traz a ideia de uma energia constante que transcende, é um poder que vai além, é a raiz das palavras dinâmica, dinamite ou dínamo, no sentido direto, a palavra poder. Engraçado, né? Aparece 1672 vezes, sendo 1552 no Antigo Testamento e 120 no Novo Testamento. Poder tem o sentido de governo. Muitas situações na Bíblia estão relacionadas ao número 120, né? Então, eu não vou me atentar a isso, não vou prender a isso, porque isso não é tão interessante. Mas a palavra poder tem origem no latim e significa ter poder para. Para o quê? Qualquer coisa. Diga comigo, ser capaz. Diga, vou repetir, diga assim comigo, a palavra poder tem origem no latim. Diga aí, significa ter poder para. Poder para o quê? Sabe o que nós precisamos estar atentos? Eu quero colocar dentro de você. Eu não consigo. Mentira. Não quero. Porque é dado a você unção, poder, revestimento. Ninguém tem desculpa. Se eu desprezo, se eu ignoro, o problema é meu. Mas foi dado poder. Poder para, diga comigo, ser capaz de o quê? Qualquer coisa. Por isso que Paulo fala, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ter a capacidade, ter a força ou autoridade para. Esse poder é o poder, diga comigo, de decidir, de determinar, profetizar, de declarar, de definir, de ordenar, de agir, de mandar e exercer a autoridade, diga soberania, sobre qualquer coisa. É esse poder aqui, dinamite, que é a manifestação do Espírito Santo na vida de um cristão. Quando diz assim, ele os batizará com o Espírito Santo, diga comigo, Espírito Santo, e com, é mais, é um revestimento superior, Espírito Santo. Eu já fiz um trabalho com vocês acerca de Jesus entrando, se deparando com os discípulos, assoprando sobre eles, diz, receba o Espírito Santo. Nada mudou. Eu acredito que eles receberam o Espírito Santo, mas não é o batismo de fogo que aconteceu em Atos 2. Não é o revestimento de poder que aconteceu em Atos 2. Aquele revestimento que o Espírito Santo veio, desceu como línguas de fogo sobre eles. Batismo de fogo significa batismo de purificação, batismo de santificação. Diga comigo, batismo de purificação. Porque o fogo purifica. O fogo santifica. Quando a Bíblia fala do fogo, tem o fogo como justiça de Deus, tem o fogo que vinha para justiça, e tem o fogo que vinha como poder, revestimento, o fogo que vinha como purificação. Por isso que nós precisamos ser batizados com o Espírito e com fogo. Tem vários trabalhos que eu fiz alguns anos atrás falando sobre isso. Diga comigo, batismo nas águas. O que significa isso? Batismo para arrependimento, ponto. Batismo no Espírito Santo, que é o batismo, é o mergulho
Como a palavra batismo significa mergulho, quando nós somos submergidos nas águas, nós mergulhamos, sepultamos a velha criatura, nasce uma nova criatura, é o simbolismo. Batismo no Espírito Santo é o mergulho no Espírito, nova natureza, novo caráter. O homem recebe do caráter de Deus, do Espírito de Deus, ele tem a natureza de Deus. Ele se parece com seu Pai, ele é gerado como nova criatura. Batismo com Espírito e com fogo, batismo de poder, de purificação, de santificação, é revestimento. É só você olhar os discípulos que estão nos evangelhos são os discípulos de Atos para frente são outros. Está entendendo ou não? Sim ou não? Não dorme na minha reunião. Dormir era ontem das 9, das 10, das 11 até hoje cedo. Se ficou até mais tarde, acordado, está pagando o preço para ficar acordado aqui agora. Até para receber a palavra você tem que preparar o teu espírito. Diga assim, ó, até para receber a palavra eu preciso preparar o meu espírito. Porque isso faz parte da sua responsabilidade, da sua obrigação. Porque você pode gastar sua energia com aquilo que não deve, quando Deus quer colocar dentro de você aquilo que vai mudar a sua vida, você não está preparado para isso. Seu sono te consome, porque você gastou energia com o que não edifica você. Ficou acordado, vendo o que não acrescenta nada na sua vida. Quando poderia ter dormido cedo, para preparar o teu espírito, para receber unção, para receber direção, para receber revelação. E muitas pessoas não se importam com isso. Do que se queixa o homem? Diz a Bíblia, queixe-se das suas próprias escolhas. Cuidado com as escolhas, porque nós temos inteligência para conduzir a vida, e eu vou falar muito sobre isso hoje. Diga comigo, mas receberão poder quando o Espírito Santo, volta essa palavra, diz, mas receberão, qual é a palavra? É essa aqui, ó. É o dunamis, é a dinamite. Poder. Poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Diga comigo, serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Diga comigo, e até os confins da terra. Que é aqui. Já começou lá, é aqui. Receberão poder. Quer dizer o quê? Que eu recebo poder para ser testemunha de Jesus. Aonde? Todo lugar. É que a gente ignora isso. É que nós ignoramos isso. Todo mundo quer uma vida poderosa. Mas esse poder é uma pessoa que está em nós. Receberão poder. Receberão poder. Receberão essa dinamite. Receberão essa unção. Receberão do Espírito de Deus. Ó, receberão, volta o versículo, mas receberão poder. Lê ali, ó. Quando o quê? Aí, vocês vão receber poder quando o Espírito descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas. Eu gosto sempre de lembrar, os discípulos aceitaram Jesus, aceitaram o chamado de Jesus, se tornaram discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, caminharam com Jesus, dormiram com Jesus, receberam os ensinamentos de Jesus, viram Jesus operar milagres, viram Jesus expulsar demônios, viram Jesus curando pessoas, eles não fizeram nada. Nada, você não vai ver eles fazerem nada. Quando Jesus ascendeu, subiu, a direção que ele deu foi essa. Ó, aguarda em Jerusalém, aguarda lá, espera até que desça do alto o Espírito sobre vocês. Não saia, porque vocês precisam dessa unção. Eu estou falando sobre o que, gente? Estou falando sobre o quê? Estou falando sobre o quê? Poder. E eu estou falando do poder sobre a vida de quem? Sobre a vida de quem? Porque você nunca vai viver uma vida poderosa continuando sendo uma pessoa natural, carnal, somente humana.
Você nunca será uma testemunha de Jesus com evidências, impactando vidas, se esse poder não estiver sobre a tua vida. E eu pedirei ao Pai e Ele dará o outro conselheiro. Diga comigo, o outro conselheiro. Opa, tem um conselheiro, tem um consolador, tem um conselheiro, tem um mentor. Para estar com vocês, para o Espírito o mundo não pode recebê-lo. Diga em voz alta, diga, o mundo não pode recebê-lo. Não procure ele no mundo que você não vai encontrar. Não queira encontrar ele com técnicas que você não vai encontrar. Não queira buscá-lo em ferramentas, porque você não vai encontrá-lo. Não queira encontrá-lo em movimentações humanas, que você não vai encontrá-lo. Porque o mundo não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Diga comigo, pois ele vive com vocês e estará aonde? Quem? O conselheiro, o poder, a dinamite estará em vocês. Nós precisamos tratar isso aqui com muita seriedade, porque a causa de muitos não estarem vivendo aquilo que gostariam de estar vivendo, estar aqui. A causa de muitos cristãos, que deveria ser uma dinamite de poder, continuarem sendo pessoas muitas vezes fracas, inconstantes, está aqui. A causa de muitas pessoas não estarem vivendo o seu propósito está aqui. Não tem como eu viver com propósito, o propósito que Deus me chamou para cumprir, para fazer, se eu não for revestido para Ele. Se o Espírito não estiver me direcionando, se o Espírito não estiver me guiando, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aonde nós formos, esse dunamis, essa dinamite está em nós. Aonde nós formos, e quando ele está, nós vamos impactar vidas, nós vamos impactar lugares, nós vamos impactar a vida de pessoas, porque está em nós. Ele vai nos usar para tocar corações, Ele vai nos usar para falar, Ele vai nos usar para orar, Ele vai nos usar para abençoar. Esse não é o meu propósito, é o de todos nós. É o de todos nós. Da multidão dos que creram, um era a mente de um. Da multidão, Atos 4, da multidão dos que creram, uma era, diga comigo, uma era a mente, e o quê? Opa, peraí, olha aqui, presta atenção. Olha como a gente passa pela Bíblia e ignora muitas coisas. Da multidão dos que creram, uma era a mente, um era o coração, unidade de espírito, unidade de mentalidade, uma só mente, um só coração, um só espírito. Não é o que nós vemos hoje, cada um tem bispo, mas cada um tem uma personalidade, cada um pode ter sua personalidade, mas unidade de espírito, união, foco, coração voltado para o mesmo propósito. Opa, quase que eu estou adiantando o trabalho de casal aqui. Por que tanta briga? Por que tanta divisão? Por que tanta? Da multidão dos que creram, eles creram, alinhamento com o Espírito, uma mente, um coração. Ninguém considerava unicamente sua a coisa alguma que possuísse. Quer dizer, não havia egoísmo. Não havia egoísmo, esse é seu, esse é meu, fica com o que é seu, eu fico com o que é meu. Não, havia uma unidade, um só espírito, mutualidade, se apoiavam, se ajudavam. Da multidão dos que creram, ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Que coisa linda, né? Quem está atento, por favor?
Opa, peraí, então será que eu criei mesmo? Será que eu acreditei mesmo? Havia uma igreja primitiva com uma profunda unidade, harmonia entre os crentes. Havia um povo que tinha o mesmo propósito. Havia amor. Havia mutualidade. Se apoiavam. Generosidade, poder espiritual. Essa unidade era o resultado do agir do Espírito Santo. Era o resultado do quê? Era o resultado do quê? Opa, peraí. Eu gostaria de poder para fazer muito mais coisa. Eu gostaria de estar além. Aqui, ó. Eu gostaria de estar muito à frente na vida. Eu gostaria de estar realizando coisas maiores. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Sabe por quê? O Espírito Santo é a pressão interna que você precisa. Porque o que falta muito de vocês é quando a pressão chega, você não tem pressão interna, você é esmagado. Não, nós somos pressionados. Nós somos pressionados. Não tem dia que você não quer levantar da cama? Sim ou não? Tem dia que não tem uma razão, mas você está mais angustiado, mais triste, mais depressivo? Sim ou não? Não tem dias que parece que você está com um pouco mais que era para estar feliz, você está angustiado, entristecido. Tem algo que parece que há uma atmosfera diferente no ar. Isso é o tempo todo, meu filho. Isso é o tempo todo. Por isso que você tem que colocar pressão interna. A pressão interna chama-se Espírito Santo. Se você não coloca pressão interna, você não vai dar conta dos desafios. Você vai ser pressionado o tempo todo. Para você romper, tem gente que não quer que você rompa. Para você crescer, tem gente que não se alegra com o teu crescimento. Para você chegar onde você sonha, você vai ter. Eu acredito no que está escrito e muitas vezes para ficar com aquilo. Vamos lá. Sabe por que nós seríamos perseguidos? Eu não sei como funciona hoje, mas quem é do tempo que você chegava, por exemplo, você trabalha numa empresa, você viaja pela empresa, e aí você hospeda em hotel, você come e tal, e aí você pega a nota para poder chegar e apresentar a nota na empresa e ser ressarcido da despesa que você investiu. Antigamente era assim uma cultura. Todo lugar que você chegava, faziam essa pergunta para você. No mesmo valor? É verdade ou não é? Quem é desse tempo? Até hoje é assim? Até hoje é assim? É? Então, por quê? Porque era a forma da pessoa burlar. Era a forma da pessoa, não, coloca um pouco a mais. Porque chega lá eu recebo um pouco a mais. E ela vai, quando uma pessoa que tem o caráter de Deus, que tem o Espírito de Deus, ela entra num lugar que a cultura já é aquela cultura corrompida, e a pessoa diz assim, não compactuo, não acho que é certo isso, é sim, sim, não. Se é sim, é sim, se é não, é não, pronto e acabou. O que acontece com a pessoa que se posiciona assim? Olha lá, puxa saco de merda, querendo fazer graça. Não é verdade? Querendo fazer graça, querendo ser o santinho. Não, santinho não, quer ser o santão mesmo. Né? Melhor do que ser o santarrão. Esse é só um exemplo que eu estou dando. É só um exemplo. Quando você não compactua com o que é cultura hoje, automaticamente você já vai ser perseguido. Automaticamente. Agora, quando você não tem convicção, quando você tem princípios, você tem valores, e você não se vende, porque nós somos testados assim. Porque quem não é fiel no pouco vai ser no muito? Sim ou não?
Quem está se corrompendo por coisa pequena não vai se corromper por coisas muito maiores? Sim ou não? Então, nós estamos mandando uma mensagem. Nós estamos mandando uma mensagem. E uma mensagem para o reino. Quer dizer, então, que se Deus me promover, tudo isso vai tomar proporções maiores? Se hoje eu não estou sendo fiel, leal, honesto no pouco, como é que vai ser no muito? E para que Deus vai levantar mais um corrupto? E para que Deus vai levantar mais um mentiroso? Para que Deus vai levantar mais um desonesto? Para quê? Para que Deus vai promover mais um imoral? Para quê? Porque o mundo já está cheio. Você viu a leitura que nós fizemos no começo? Numa geração corrompida, existiu um homem que andava com Deus. E qual foi a recompensa desse homem? O que todo mundo pereceu, ele não pereceu. Porque o justo não vai perecer com o ímpio. Então não dá para reparar, então constrói a arca, meu filho. Você, a sua família e os animais vão com você. E a terra vai ser sua. Ou a gente acredita ou não acredita. O mundo está carente de gente, de princípios, valores, de caráter. Está ou não está? Está carente. Até nós estamos procurando quem a gente possa confiar. É verdade ou não é? Nós estamos procurando, nós. Se você sabe que um cara já tem desvio de conduta, de caráter, que ele não é verdadeiro, como é que você vai lidar com essa pessoa? Você é a próxima vítima. É verdade ou não é? Então o mundo está carente de pessoas confiáveis, pessoas de princípios. Eu costumo dizer que não é difícil se destacar hoje. Não é difícil. Tem pessoas que vão falar assim, não, bicho, mas todo mundo faz errado. Faz certo, mais dia menos dia, meu filho. Você vai ver, você vai, ó. Você não precisa ser, como a Bíblia diz, como a perdiz que chocou o ovo que não é seu. Que no final você vai ser um insensato tolo. Você chocou um ovo que não é seu e ele não vai ficar com você. Diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo dizendo, né? Romanos diz, Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, pois por sua confiança nele. Diga comigo, para que vocês transbordem de esperança. Lê o resto. Transborde esperança, pelo poder que está dentro de você, pela dinamite que está dentro de você. Quando todo mundo perdeu a esperança, você está exalando, você está transbordando em esperança. Quando ninguém mais tem esperança, você está jorrando esperança. Não é poderoso isso? Todo mundo perdeu a esperança. Não, eu não perdi. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei o que está escrito, e passarão os céus e a terra, mas o que está escrito vai acontecer. A Ele. Tudo na nossa vida vai acontecer pelo Espírito Santo. E detalhe, a questão é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e uma pessoa sensível, uma pessoa extremamente sensível, e muitos têm extinguido o Espírito. Diga comigo, não apaguem o Espírito. Diga comigo, não extingais o Espírito. Como assim eu posso apagar o Espírito? Posso. Minhas atitudes podem apagar a manifestação do Espírito. Minha conduta pode extinguir o Espírito. E tudo que eu preciso
é do Espírito na minha vida, agindo na minha vida, se manifestando na minha vida, manifestando dons, operando em dons. Dons, diga comigo, dons é do Espírito. Dons vêm do Espírito. Poder vem do Espírito. Fruto vem do Espírito. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, diga comigo, a si mesmo se edifica. Opa, olha por que é tão importante o orar, a oração de um modo geral, e a oração em línguas. Sabe essa língua que muitas vezes alguém que foi batizado do Espírito Santo, que ele fala e ninguém entende o que ele está falando? Ele está edificando a si, edifica a si mesmo, está fortalecendo a si mesmo, está fortalecendo o seu espírito. Olha quanto é poderoso isso. Não, realmente, quando Paulo fala corrigindo a igreja, é justamente porque havia uma desordem na igreja, mas Paulo nunca proibiu, porque Paulo falava que ele era o que mais falava. Agora, olha que coisa linda, por que nós precisamos buscar a unção? Porque uma das evidências, ou a maior de todas as evidências do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Atos, daqui a pouco nós vamos ler, quando o Espírito desceu, as pessoas falaram em outras línguas, conforme o Espírito concedia a cada um. Então, por que isso é tão importante? A gente não pode, eu comecei, não extingais o Espírito. Não extinga o Espírito, porque você está matando o teu. Separe momentos, vai orar, vai louvar, vai orar a Deus. Em oração, muitas vezes o Espírito vai tomar, você vai falar em línguas. Muitos não vão entender o que está acontecendo, mas é a edificação do seu próprio espírito, é para a sua própria edificação, é para o seu próprio fortalecimento. Quem fala em língua em si, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Língua é para si, profecia é para a igreja. Vou ouvir um amém aí? Amém. Vou ouvir um aleluia aí? Isso! Meu Deus! Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Vamos lá em voz alta? Isso aqui tem que soar, tem que gritar, tá? Diga, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que está escrito? Meu Deus, por que eu tenho que buscar? Por que eu tenho que buscar? Porque o Espírito é um selo. O Espírito é um selo. O Espírito é o selo do cristão. E daqui a pouco você vai ver que nós fomos marcados para o dia da redenção. Quer dizer o quê? No dia da redenção, no dia que Cristo voltar, como é que vai ser? Selo, 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 não tem o selo, não tem o selo, não tem o selo, 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 não foi selado. Parta de mim que eu não te conheço. Tua porta não é para lá, tua porta é para cá. Você não está nessa fila, você está naquela fila. Misericórdia.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, lê ali, por favor. Jorra, jorra, do seu interior, jorra. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, quem crer, como diz a Escritura, do seu interior, haverá um fluir. Do seu interior vai jorrar rios de águas vivas, ou de água viva. Quer dizer, essa é uma ação, uma manifestação ativa do Espírito para impactar, jorrar, abençoar, transbordar sobre vidas. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados. Diga comigo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia do quê? Foram quê? Selados. Foram selados. E como eu posso entristecer o Espírito Santo? Atitudes, a Bíblia deixa claro muitas atitudes. O que eu falo pode entristecer o Espírito Santo? As minhas atitudes podem entristecer o Espírito Santo? Você acha que existe aquela situação que a pessoa fala assim, não, meu problema não é com Deus, meu problema é com fulano. Quem é só um pai? Quem é pai? Quem é pai? Quem é mãe? Levanta a mão aqui, pai e mãe. Pai, mãe, quem tem mais de 2 filhos aqui? Levanta a mão, por favor. Você é pai, você é mãe. Se um filho tiver com ódio do outro, como é que vai ser isso para você? Vai te alegrar ou vai te entristecer? Demais, não vai? Sim ou não? Se um filho estiver com ódio do irmão, estiver atacando, querendo agredir o irmão, falando o que não deve do irmão, não vai entristecer você? Sim ou não? Nunca se esqueça que Deus é pai. Quando você toca em alguém, você está tocando num filho. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque isso bloqueia, isso trava a nossa vida. Porque são filhos, deixa cada um, mas o senhor não sabe o que ele fez, deixa ele nas mãos do Senhor, deixa Deus tratar com ele. Deixa que Deus lide, mas não cabe a você, porque isso vai entristecer o Espírito Santo. Você vai falar o que não deve. Você vai abrir a boca que deveria estar louvando, adorando, glorificando, profetizando, usando poder, com ousadia, para que Deus te levante, para que você seja cada vez mais um instrumento de glória, de bênção, abençoando, impactando a vida de outras pessoas. Você está usando essa boca para falar o que não deve, amaldiçoar pessoas. Você vai extinguir o Espírito Santo. Você vai entristecer o Espírito Santo vai se afastar. Porque o Espírito Santo não vai estar num ambiente contaminado. É a mesma coisa você falar assim, ó, tem um monte de pessoas imorais num lugar, aí quero que você esteja nesse mesmo ambiente, quero que você esteja lá todo feliz, sorrindo nesse ambiente, fazendo um monte de porcaria, aí as pessoas querem exigir que você esteja lá. Não sou obrigado a estar. Como é que o Espírito Santo vai estar? Olha como é sério, a gente pode extinguir, afastar o Espírito Santo da nossa vida por besteira. Besteira para nós, né? O selo do Espírito Santo representa, diga comigo, segurança, propriedade e autenticidade. É isso que representa o selo do Espírito Santo. Davi dizia assim, não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Não tira de mim o teu Espírito. Olha, o Senhor tira o que o Senhor quiser, mas não tira de mim o teu Espírito. Porque é a coisa mais importante na minha vida.
Não tire de mim. Dá a próxima referência aí, por favor. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Diga comigo, o corpo de um cristão é um templo sagrado, onde o Espírito Santo habita. Quer dizer, o nosso corpo se tornou um ambiente sagrado, porque o Espírito habita em nós. Olha como é sério. Aí, o que nós fazemos com o nosso corpo? Sexo, alimentação, vícios, trabalho, afeta a nossa comunhão com Deus. Porque o meu corpo é templo dele, ele habita. Espera aí, se o Espírito está em mim, que é santo, eu preciso saber o que eu vou fazer. Como eu vou fazer? Porque ele está em mim. Tudo deve ser para a glória dele. Tanto que a Bíblia diz, quer você beba ou coma, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de. Assim quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, diga comigo, façam tudo para a glória de Deus. Espera aí, eu preciso parar sempre e dizer assim, isso glorifica a Deus? O que eu estou fazendo agora é para a glória de Deus? Adúltero, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Diga comigo em voz alta, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós, diga comigo, tem fortes ciúmes. Olha Coríntios o que diz, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido. Diga comigo, a um único marido. Cristo. Querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Sabe, isso é tão forte. Isso é tão forte. Porque vamos pensar aqui, ó. Eu não preciso nem perguntar isso aos casados. Às vezes, a história dos ciúmes é uma história... A história dos ciúmes é uma história de zelo e proteção. Cuidado. Por quê? Pensa comigo. Olha, o Espírito Santo tem essa responsabilidade de nos apresentar. Vem cá, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu vou falar comigo como pai, tá? Comigo como pai. Eu já compartilhei isso com vocês, eu com o entendimento que eu tenho, eu orientei e pedi aos meus 2 filhos que se consagrasse, se separasse e se apresentasse e abençoasse, presenteasse os seus cônjuges com a sua pureza, com a sua virgindade. Abençoe seu marido, abençoe a sua esposa, meus filhos. Dê de presente a eles. Guarda, se preserva. Se guarda para eles. Isso é um presente que você vai dar a eles. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo está nessa missão. Nós não somos a igreja? A noiva? O que o Espírito Santo está fazendo com essa noiva? Adornando, preparando essa noiva para esse encontro com Cristo. Agora, a noiva, por que ele tem ciúmes? Porque imagina uma noiva, quem vai aceitar uma noiva que está se corrompendo? Uma noiva que está se contaminando. Quem vai aceitar?
Uma noiva que deveria estar se preparando para o seu encontro com o noivo. Regozijemos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Diga comigo, e a noiva, já o quê? A noiva é a igreja. A noiva é a igreja. Então, nós como uma noiva, nós estamos sendo preparados. Sempre olhe com esse olhar. Ah, mas eu não posso fazer. Não, você está sendo preparada para algo especial. Para um encontro santo. Tudo que você fizer, você vai se contaminar. Ele tem ciúmes. Assim como você não compartilha a tua esposa, você não compartilha teu marido, você não compartilha o teu namorado, você não compartilha, o Senhor não compartilha. Assim como nós queremos exclusividade, diga a palavra exclusividade. Todo mundo quer exclusividade. Diga de novo a palavra exclusividade. Exclusividade também tem seus benefícios, né? Eu não vou além disso, que o resto fica para o encontro de casais. Eu até brinquei com a minha esposa. Brinquei ontem ainda com ela. Falei, quem quer exclusividade tem que aguentar as pontas. Entendeu? Não entendeu. Entendeu, sim. Sim ou não? Sim. Quem quer exclusividade, aguenta as pontas. Que a energia é só sua. O vigor é só seu. Que povo sério, gente. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele de quem não creram? Diga comigo, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Opa! Diga comigo, e como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Isso é uma missão. Porque quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós nos tornamos uma dinamite, nós nos tornamos um canal de poder, um canal de bênção na vida das pessoas. Nós pregamos, nós falamos. Inclusive, quero parabenizar algumas pessoas aqui, que fizeram algo muito bonito agora dentro desse processo de encontro de casais. Vocês encontraram uma oportunidade de evangelizar e abençoar outras pessoas. Porque eu sei de pessoas aqui que compraram uma mesa e encheram a mesa de convidados que não vêm na igreja. Ou pessoas que começaram agora por conta de convite. É isso. É isso. Evangelizar. Ser um canal. Quero te apresentar a coisa mais incrível da sua vida. Quero te apresentar o que transforma a sua vida, o que muda para sempre, definitivamente a sua vida. Esse é o maior propósito. Jesus nos chamou para ser uma dinamite nas mãos dele. Jesus pegou 12 homens ignorantes e letrados e transformou essas pessoas em pessoas extraordinárias. Deixa eu falar mais uma coisa, olha aqui para mim. Eu não acredito na mudança dele. A mudança não é sua, a mudança é do Espírito. Eu não acredito, ninguém acreditava na sua.
Talvez nem você mesmo acreditava na sua. É verdade ou não é? Ou muitas vezes muitos de nós falamos assim: será que um dia eu vou conseguir de verdade? Eu vou conseguir ser um homem de Deus? Eu vou conseguir ter uma fé? Será que um dia? Olha você. Espera aí, como é que a mudança, quem produz é o Espírito Santo? Nós somos o canal. Nós falamos, nós oramos pelas pessoas. Nós vivemos em um tempo que as pessoas, você vê, Jesus pegou 12 homens, em 12 letrados, acreditou nesses homens, deu uma missão incrível a esses homens, eles revolucionaram o mundo, partiu deles. Hoje, nós não gastamos tempo com as pessoas. Hoje nós não investimos nas pessoas. Nós queremos que faça conosco, mas nós não fazemos com os outros. Nós queremos que façam conosco, que nos ajude, que gaste tempo conosco, mas nós não temos tempo. Hoje está tão delicado o negócio que muitos não gastam com a família, não investe tempo na família, não investe tempo nos funcionários, não investe tempo com os filhos. Nós estamos vivendo esse tempo, lamentavelmente. E grave uma coisa que eu vou dizer a você, que é o que eu falo para os pais aqui quando eu vou apresentar a criança. Deus não vai cobrar de você se você não ganhou mais milhões. Mas Ele vai cobrar de você quantas pessoas passou por você, pela sua vida, e você não abriu a sua boca e impactou de alguma forma a vida dessa pessoa. Lembre-se sempre que Jesus não veio buscar dinheiro. Ele não veio buscar ouro, ele não veio buscar prata, até porque o céu. A Nova Jerusalém é feita disso. Só de coisas preciosas. Mas ele veio buscar pessoas. E quem são os canais para alcançar essas pessoas? Somos nós. É você. Bispo, eu não consigo falar. É justamente aí que está o ponto. Muitas vezes ainda não entrou dentro de nós. Muitas vezes esse espírito não entrou como uma dinamite dentro de mim, me impactando de tamanha forma, que não tem jeito das pessoas não verem. Eu vou falar. O meu vocabulário muda. A minha forma de falar muda. Às vezes tudo que Deus está esperando é você chegar para uma pessoa e dizer assim: eu não tenho poder de mudar a tua vida, mas eu quero abençoar a tua vida. Eu quero dizer: Deus te abençoe e eu quero orar por você. Eu não tenho poder de operar um milagre na sua vida, mas eu sei de alguém que pode. O que eu posso fazer, eu vou fazer. Conte com as minhas orações, porque eu quero te abençoar. Eu não tenho o poder de operar um milagre e curar você dessa enfermidade, mas eu sei quem pode. E eu vou orar aquele que pode e ele vai curar você. Não é poderoso isso? Olha, eu não tenho o poder de mudar o seu casamento, eu não tenho o poder de mudar o coração do seu marido ou o seu coração, mas eu vou orar por aquele que pode restaurar, aquele que transforma corações, aquele que muda vidas, aquele que troca o espírito, coloca o espírito, tira o espírito, o coração duro, o coração de pedra e coloca o coração de carne. Eu vou orar a ele e ele vai fazer essa obra. Amém? Fique em pé que eu tinha mais coisa para falar e eu quero um tempo para orar com você. Deixa eu ler uma coisa. Vou fazer uma leitura mais rápida com você. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos. Um grupo de cerca de diga comigo, cerca de 120 pessoas. Presta atenção na outra leitura que eu vou fazer, irmãos. Quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão.
Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu, diga comigo, a mais de 500 irmãos, de uma só vez. Então, presta atenção, mais de 500 pessoas viram Cristo ressuscitado. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. O que eu quero mostrar com isso? Tem uma coisa muito forte aqui. A glória do derramamento do Espírito Santo, ela veio para aqueles que esperavam mesmo sem prazo definido. Se mais de 500 pessoas, Jesus apareceu e ele deu um direcionamento, e a mesma direção que ele deu, vão e aguarde até que do alto venha, por que as 500 pessoas não estavam esperando? Muitas vezes, queridos, muitas pessoas perdem o mover, o sobrenatural de Deus, por não esperar no lugar que deveria estar esperando. Se tivesse desistido, aqueles que estavam ali aguardando teriam perdido o maior movimento da terra, que é a inauguração da igreja, o derramamento do Espírito sobre a terra. Algumas pessoas perderam a manifestação porque abandonaram a espera. Já parou para pensar? Será que muitos não disseram assim, por que eu não estava lá? Por que eu não estava lá com eles? A glória de Deus muitas vezes requer espera. E desistir é perder o que Deus preparou. Diga comigo, a fé é provada no tempo de espera. Não desista no tempo da espera. Nunca. Às vezes, a gente vai entrando numa zona de conforto. Às vezes, a nossa rotina vai nos consumindo e vai nos tirando do lugar que nós deveríamos estar, para viver a coisa mais gloriosa da nossa vida, que são as experiências com Deus. Olha aqui para mim, por favor. Muitos de vocês têm mais dinheiro do que jamais imaginou. E nem por isso está mais feliz. Muitos de vocês estão vivendo algo que nunca imaginou. Mas você sabe que tudo isso você se acostuma rápido. Daqui a pouco a casa que foi seu sonho, ela já não te satisfaz mais. Aquele carro que foi o maior sonho que você tinha, já não te preenche mais, daqui a pouco você está de olho em um outro. Viagem, você vai e você volta. E não é o que fez a grande diferença na sua vida. Por isso que você precisa desse espírito na tua vida, dessa dinamite que te coloca no teu propósito, que faz com que você cumpra o teu propósito de forma poderosa. Eu li para você que dinamite é poder. Poder para. É o poder para decidir, é o poder para fazer, é o poder para realizar, é o poder para avançar, é o poder para crescer. A unção do Espírito é que te dá o poder para viver o sobrenatural. O natural você vive, o sobrenatural só vem através dele. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Diga a palavra comigo, todos reunidos num só lugar.
Era só 120 pessoas. Cadê as 500? Cadê as 500? Aonde estavam as 500 que viram ele? Aonde estavam essas 500 pessoas? De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Diga essa palavra comigo: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Como? Como é que pode? Eles falavam numa língua que eles nunca tinham falado. E como é que eles falavam e os outros entendiam? Quem estava dando essa revelação a eles? Essa tradução simultânea a eles? É isso. Às vezes nós queremos grandes moveres na nossa vida. Queremos um grande mover, quero viver coisas novas, quero realizar coisas novas. Mas o grande mover, ele vem através do poder do Espírito Santo, que é uma dinamite, que nos reveste de poder, de autoridade, de unção, para fazermos coisas sobrenaturais. Que nos leva a impactar vidas, que muda a nós, porque esses homens não foram os mesmos. Você vê uma diferença de coragem, ousadia, de unção, de poder. Homens que até então eram homens naturais, muitos até covardes, como Pedro, negou Jesus. Agora homens com uma coragem acima do natural. Homens cuja sua sombra passava e curavam enfermos. Isso é poderoso demais. A gente se acostuma a ouvir sobre isso e se acostuma a não buscar isso. Só que a gente quer viver coisas novas. Nós queremos um poder novo, nós queremos ser uma fonte, nós queremos que o negócio jorra de dentro de nós queremos ser essa fonte que transborda o tempo todo na vida de pessoas. Mas como se não temos? É dele. É ele que vem e transforma-nos em uma fonte. Diga comigo: nos transforma em uma fonte. É ele. É ele. De nós mesmos, nós naturalmente estamos vazios. Ou cheios de coisas naturais. Ou outras vezes cheios de coisas horríveis. Mágoa, ódio, rancor, raiz de amargura. É o que estamos cheios. Partos, medos e elemistas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar, diga comigo, nos ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Falando, porque quando nós falamos em língua, nós estamos falando das maravilhas de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. Eu estava ouvindo falar da grandeza
na língua deles, de um povo que nunca falou a língua deles. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? O que é isso? Alguns todavia zombavam. Diga comigo, alguns todavia zombavam. Quer dizer, eles beberam vinho demais, enquanto tinham uns transbordando, outros zombando. Enquanto tinha uns vivendo o sobrenatural, outros criticando, porque ali estava acontecendo o maior evento da terra. A inauguração da igreja, a descida do Espírito Santo. Que coisa incrível, hein? Ali estava acontecendo, naquelas pessoas, a descida do Espírito Santo sobre a terra, porque o Espírito não estava na terra. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso e ouça com atenção. Esses não estão bêbados, os homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diga essa palavra, nos últimos dias. Ah, que lindo. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos. Sobre quem, gente? Sobre quem? Todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. Feche os seus olhos, por gentileza. Esse é o mover da igreja. Deus está chamando a igreja. Você como igreja do Senhor, para esse renovo, para esse avivamento, para esta unção. Deus quer transformar você numa dinamite. Deus quer transformar você numa dinamite. Sabe, uma dinamite é imparável. Uma dinamite nada pode detê-lo. Uma dinamite nada pode pará-lo. Não há o que uma dinamite não rompa. Não há o que uma dinamite, não há o que possa detê-la, porque ela vai explodindo o caminho, ela vai arrebentando o caminho, nada pode detê-la. Essa é a unção do Espírito Santo. Recebereis poder quando o Espírito descer sobre você. Recebereis poder, 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 poder quando o Espírito descer sobre você. E o Espírito está aqui. O Espírito quer descer sobre a tua vida. O Espírito quer revesti-lo com uma unção nova. O Espírito quer derramar algo novo sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, a igreja tem que operar em poder. A igreja tem que caminhar em poder. Você é igreja do Senhor, então você vai dizer ao Espírito Santo: eu quero ser essa dinamite nas tuas mãos, eu quero ser essa dinamite de poder, eu quero essa unção na minha vida. E Ele vai descer sobre a tua vida, Ele vai te revestir. Diga a Ele: chega, eu não quero ser a mesma pessoa, eu não quero a mesma medida sobre a minha vida, eu não quero a mesma unção, eu quero, Senhor, eu quero ser essa dinamite, eu quero ser essa dinamite, eu quero esse poder na minha vida, poder para determinar, para declarar, poder para romper, poder para ir além, poder para impactar pessoas, poder para mudar vidas, em nome do Senhor Jesus. Deus quer que você seja aquela pessoa, quando você abrir a sua boca, Deus vai honrar as palavras que vai sair da sua boca, Deus vai impactar pessoas através da tua vida, em nome de Jesus. Quando você disser: Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, Deus vai abençoar. Quando você abrir a tua boca e disser: em nome do Senhor Jesus, eu oro por você, receba saúde,
pessoas vão receber saúde em nome do Senhor Jesus. Quando você declarar uma bênção, pessoas serão abençoadas. Então diga a Ele, diga ao Espírito Santo: eu quero, Espírito Santo, eu quero essa unção sobre a minha vida. Enche-me, 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 Espírito Santo, enche-me. Eu quero essa unção. Vai, só busque. Abre a tua boca e diga: eu quero essa experiência, eu quero essa unção. Eu quero, se a promessa é para todos os povos, se nos últimos dias o Senhor derramaria sobre todos, eu quero ser cheio, Espírito Santo. Eu quero ser essa dinamite. Eu quero ser essa dinamite. Ore masuri alabashuri cantalas. Ore masuri canta alabashuri alas. Oh, Espírito Santo, vai, Espírito Santo, aviva a tua igreja, aviva a tua igreja. Levanta dinamites aqui, Senhor. Levanta uma igreja que explode. Levanta, meu Pai, levanta, meu Deus. Levanta dinamite. Diga para você mesmo: eu serei uma dinamite nas mãos do Senhor. Eu serei uma dinamite. Remasurialas. Rebashuri canta la bashuri canta las. Oribashuri canta la marala bashuralas. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Diga a Ele: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Diga a Deus: eu estou aqui, Senhor. Eu acredito, Senhor. Eu acredito. E se você não tiver palavras, eu quero que você comece agora. Comece a dar glórias e aleluia. Diga: Senhor, eu te dou glórias. Eu te dou aleluia. Eu te dou glórias. Remasuri alabashuri cantalas. Vai, Espírito Santo. Desce sobre a igreja. Desce, Espírito Santo. Aleluia. Seja cheio, obreiros. Seja cheio, pastores. Seja cheio do Espírito Santo, igreja. Seja cheio. Seja cheio. É para você. Não acredite que não é para você. Deus quer te dar um renovo, para você avançar, para você romper, para você crescer, para você ir além. O Espírito Santo quer te revestir de poder. Ele tem um propósito com você. E para você cumprir o propósito, você precisa dessa unção. Você precisa desse revestimento. Seja cheio. Remasuri cantalas. Oremas. Oribasuri cantalabashurialas. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Diga a Ele: venha sobre mim, Espírito Santo. Venha sobre mim, A igreja opera nos dons. Diga a Deus: Espírito Santo, derrama sobre mim dons. Eu quero dons novos. Eu quero operar no poder do Espírito. Eu quero caminhar no poder do Espírito. Eu quero operar no poder do Espírito. Lembre-se que não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo. Esquece quem está do teu lado. Só diga ao Espírito Santo: eu estou aqui. Esquece quem está do seu lado. Deus quer te dar um renovo hoje. Deus quer derramar uma unção nova sobre a tua vida hoje. Deus quer fazer de você uma dinamite. Você vai sair daqui para operar no poder do Espírito. Remasuri canta labashuri alabashuri cantalas. Aribasuri canta labashuri alas. Oribasarakasuri labashuri alas. Oribassas rebasuri alas e canta bashuri alas. Vai, Espírito Santo. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui. Abra o teu coração. Vai, seja cheio. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a falar em línguas. Em nome do Senhor Jesus. Você que é batizado, em nome do Senhor Jesus, receba novas línguas aqui hoje.
Você que não é batizado, eu quero que você diga glórias, 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 glórias. Reba, suriala, basuriala, siricanta, laba, reba, suriala. Vai, vai, Espírito. Visita. Desce, 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 desce. Isso, isso, igreja, isso. Dê liberdade a Ele. Dê liberdade a Ele. Dê vazão a Ele. Dê vazão a Ele. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Ele tem mais para você. Ele tem mais para você. Seja cheio. Seja cheio. Não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Não intimide. Não iniba. Não bloqueie o Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Rebassuri, alabashuri, canta, alabassuri, alas, rebassuri, canta, alas. Receba o renovo. Você que há muito tempo não falava em línguas, receba o renovo aqui nessa manhã. Receba o renovo aqui nessa manhã. Aleluia. Seja embriagado pelo Espírito. Seja embriagado pelo Espírito. Aleluia. Ele tem coisas novas para a tua vida. E você precisa dessa unção para avançar. Você precisa dessa unção para aquilo que Ele tem para você. Você precisa dessa unção para o tempo novo. Você precisa dessa unção para a fase nova que Ele tem para você. Aleluia. Rebassuri canta labassuri alas. Orixi canta labassuri alas. Orebassuri canta las. É uma unção nova para um tempo novo. É um revestimento novo para os avanços que você está esperando na tua vida. Pode tomar posse. É um revestimento novo para o tempo novo que você está esperando. Não é com a mesma unção que nós vamos. Não é com a mesma medida que nós vamos. É com uma unção nova, é com uma medida nova. E Ele está derramando essa unção nova sobre a tua vida, para avanços, para coisas novas, realizar. Ele quer fazer de você uma dinamite nas suas mãos. Rebassuri canta labassuri alas, rebassuri canta las. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Aleluia. Vem. Vem. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça. Só dê liberdade a Ele. E não se intimide. E não extingais o Espírito. Aleluia. Aleluia. Sinta Ele aqui. Sinta Ele aqui. Sinta Ele aqui. Sinta Ele aqui. Invoque a Ele. Rebassuri canta lá, serelas. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Deixa Ele te envolver. Deixa Ele te envolver. O cansaço vai sair. A fadiga vai sair. As preocupações vão sair. As mudanças vão acontecer. Aleluia. Você vai superar o que você não consegue superar. Você vai vencer o que conseguiu te vencer até hoje. Você vai vencer como uma dinamite nas mãos do Senhor. A tua carne não vai te dominar mais. Viu? A natureza humana não vai ter poder sobre você mais. Não, o pecado não vai ter poder sobre você. O vício não vai ter poder, porque você é uma dinamite. O poder está sobre a tua vida. O poder, o Espírito de Deus está em você. Aleluia. Diga, eu quero batismo de fogo aqui hoje, Senhor.
Eu quero batismo de fogo aqui hoje, Senhor. Eu quero batismo de fogo. Batismo de fogo é o batismo da purificação, da santificação. É o batismo de poder. Eu quero batismo de fogo aqui hoje. E Ele vai te purificar. Rema surialas. Oh, suricanta lá, siricanta lá, bachurialas. Vai, Espírito Santo. Peça isso. Peça isso. Aleluia. Vai. Vai. Faz o teu querer. Aleluia. Toca em minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Sinta a presença dele aqui. Sinta a atmosfera. Não abra os seus olhos, não olhe para lado nenhum, só receba ele. Só receba ele. Orebassarabachurialas, rebasturialas, rebasturicantalas. Vai da primeira fileira à última fileira, Senhor. Vai passando por cadeiras. Vai passando poltrona por poltrona, Espírito Santo. Vai passando poltrona por poltrona. Vai passando, Espírito Santo. Rebasturicantalas. Oremanas, sirelabas, sirilas. Santo, Santo, Santo. Seja uma dinamite a partir de hoje. Seja um dunamis a partir de hoje. Receba esse poder. Poder, autoridade que Ele derrama sobre a tua vida. Nada vai poder te deter. Não, os problemas não podem te vencer. A carne não pode te vencer. Problema financeiro não pode te vencer. Enfermidade não pode te vencer. Adversidade não pode te vencer. O diabo não pode te vencer. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Ele está aqui. 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 Sai daqui para ser uma dinamite. Pode glorificar. Pode glorificar. Pode glorificar. Aleluia. Aleluia. Sinta. Orebassuri alabachuri cantalas. Orebassuri cantalas. Orebassuri cantalabachuri. Aleluia. Orebassuri cantalas. Orebassuri cantalas. Orebassuri cantalas. Sinta! Sinta! Orebassurialas. Aleluia! Aleluia! Ele está aqui! Sinta! Sinta! Oh, obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Oh, aleluia! Aleluia! Ele está aqui! Agradeça a Ele! Ele está incendiando a igreja! Ele está botando fogo na igreja! Ah, Santo Deus! Aleluia! Nós te glorificamos, Senhor. Ah, Santo Deus! Aleluia! Tenha a tua experiência com Ele hoje. É esse avivamento que Ele tem para você. É esse renovo. Ah, não tenha timidez de dizer a Ele:
o quanto você o ama, o quanto você precisa dele. Não tenha timidez, que todo mundo ouça você dizer: eu te amo, Senhor, eu preciso do Senhor, eu tenho sede, eu tenho fome, o Senhor é tudo que eu preciso. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia, 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 aleluia. Igreja, Ele está aqui, a presença dEle é muito forte. A presença dEle é muito forte. Eu quero que você, cheio do Espírito Santo, que você deixe o Espírito Santo, começando a partir daqui, de hoje, como uma dinamite nas mãos do Senhor. Eu quero que você, a partir de vocês, obreiros, e não só os obreiros, quero que você vai deixar o Espírito te usar. E você vai abençoar a vida de pessoas que estão aqui. E daqui você vai levar essa unção. E você vai deixar Deus te usar. E você vai deixar Deus falar através da sua boca. Deus vai colocar as suas mãos. E quando você disser: eu te abençoo em nome do Deus que eu sirvo, eu te abençoo e declaro em nome do Senhor Jesus a unção do sobrenatural sobre a tua vida. Você será uma dinamite nas mãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você escolha alguém e faça isso agora. Seja uma dinamite nas mãos do Senhor. Vai lá, obreiros, abençoa, transmita dessa unção sobre a vida das pessoas. Ore pela necessidade daquele. E se você tem uma necessidade, deixe que alguém ore por você e diga: eu quero essa unção sobre a minha vida. Vai e diga: eu estou te abençoando a partir de hoje. Você será uma dinamite nas mãos do Senhor. Você será cheio. Você será imparável, em nome do Senhor Jesus. Imparável, imparável, em nome de Jesus. Ao Deus do meu amor, Espírito, vai. Você que está no teu lugar, você pode fazer isso com alguém. Eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Eu sinto no meu coração de te abençoar. Eu sinto no meu coração de liberar a bênção para a tua vida hoje. Vai. Você é uma dinamite. Você é uma dinamite nas mãos do Senhor. Aleluia. 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 Você falou em línguas, agora seja profeta. Deixa Deus usar a tua boca. 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 Deixa Deus usar a tua boca.
Santo, 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 santo. Santo, santo. Espírito. Rema na Síria Labas. Rema Suricantalas. Ah, Santo de Israel. Vem! Vem! Que esse Espírito tome a tua vida. Que Ele tome a tua casa. Que Ele tome a tua empresa. Que Ele tome. Aleluia. 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 Que Ele entre curando, curando o teu coração, curando o teu destino. Aleluia. Ah, que maravilha. Santo Deus. Que Ele entre curando, curando o teu interior, curando a tua alma, curando o teu coração e curando o teu destino. Sem nenhuma explicação, eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Diga que desce como fogo. que desce como Remas Ricantalas, Remas Surialas. Oh, aleluia. Ah, como eu te amo, Senhor. Como eu te amo. Lembre-se que esse é o Espírito que o mundo não pode receber, porque ele não está no mundo. Que desce. que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Enche-me. enche-me de novo. Aleluia. Receba a presença dele, a unção dele, o amor dele. Quando ela chega, a gente não suporta. Nós vamos derretendo. Aleluia. Agradeça a Ele por essa manhã. Agradeça a Ele pelo que Ele está fazendo. Você não vai sair daqui a mesma pessoa. Ele está derramando uma carga nova, uma unção nova. É para avanços. Senta um pouquinho só para você. Não abra os seus olhos. Não abra os seus olhos. Ele quer fazer de você essa dinamite, essa dunamis. Se envolva com o que vale a pena. Aleluia. É você e Ele.
É você e Ele. É você e Ele. É você e Ele. É como naquele dia estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse é o de repente. De repente o vento soprou. Santo Deus. Aleluia. Seja um adorador. Ai, aleluia. Aleluia, Senhor. Solta a tua voz e diga a Ele. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, diga. Nós, se depender de mim, eu não parava. Eu não parava. Aleluia. Santo Deus. Que presente. Que manhã. Que manhã. O Senhor sabe o quanto nós precisávamos disso, Senhor. O Senhor sabe o quanto. O quanto. Aleluia.